Fala, meus queridos, fala, queridos alunos do curso Estou Preparado. Galerinha, vamos agora começar uma mega aula de Direito Penal, resolução de questões. Então, galera, aqui não é teoria, aqui é resolução de questões, beleza? Vamos para cima disso aqui, resolvendo várias questões. E aí, galera, a gente vai ser o mais objetivo possível, tá? Pegar aí o maior número de questões a serem resolvidas, tá, durante um bloco de aula. É claro, a gente não vai atropelar as ideias, mas a gente vai tentar ser o máximo objetivo. Por quê? A teoria você já viu, beleza? Tranquilo? Então, vem com o GD aqui, tá certo? Na objetividade de sempre. Vamos lá para a primeira questão. Segundo o Código Penal Brasileiro, o crime é considerado tentado quando, galerinha? E aí eu vou direto ao ponto. O crime ele é considerado tentado, galera, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, galera, lembra sempre, crime tentado. O que é crime tentado? Crime tentado. Eu quero, tá? Eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não posso, tá? Beleza? Crime tentado. Ele quer matar, ele quer estuprar, ele quer roubar, mas ele não pode. Eu quero, mas não posso. Belezinha? Tranquilo? Então, vamos para a próxima. O Código Penal Brasileiro define que o crime se consuma quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal, e que será tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse sentido, salvo disposição em contrário, é correto afirmar que se pune a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de quanto, galerinha? Pessoal, aquele velho decoreba básico, tá? Mas que eu sempre falo, galera, vai chutar alguma coisa no Código Penal? Chuta de 1 a 2 terços, tá? Claro. Professor, isso aí é bizu furado, porque tem muita coisa que não é de 1 a 2 terços. Exatamente. Mas se tu tá na pior, não tá lembrando de nada, 1 a 2 terços aí, tá certo? Você pode acertar muita coisa na parte geral do código, tá certo? Você pode acertar a parte do crime tentado, tá? Você pode acertar também de acordo com outros institutos, o arrependimento posterior, tá bom? Enfim, galera. O bizu é tentar memorizar, mas é difícil, prazo é complicado, tá? Então pega pelo menos a tentativa aí. Reduz de 1 a 2 terços, tá bom? Beleza? Então, vamos para a próxima. Em relação ao crime consumado, de acordo com o artigo 14 do Código Penal Brasileiro, é correto afirmar que ele ocorre. Galera, quando ocorre o crime consumado? Consumei, então eu consegui o que eu queria, tá? Então é quando, galerinha? Quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Letra D, de doido para passar no concurso da Polícia Militar, beleza? Então, letra D aqui, temos o nosso gabarito. Quarta questão. Paulo saca um revólver e desfere 6 tiros em Luiz para resolver um desentendimento ocorrido em determinado bar. Nenhum dos tiros atinge a vítima. Nesse caso, deve ser classificada a tentativa como... Galera, eu falei para vocês, se nenhum tiro atinge a vítima, o cara atirou para matar, mas nenhum tiro atingiu a vítima. Então, saiu sangue? Olha o bizu. Não atingiu a vítima. Saiu sangue? Não. Então, não é vermelha, tá? Beleza. Foi uma tentativa perfeita, imperfeita? Não cabe aqui, né? A gente tem apenas a perfeita aqui, tá bom? A gente tem apenas a perfeita. Mas veja, galera, aqui o que foi que aconteceu aqui? Ele não fala, tá? Se essa tentativa aqui foi porque apareceu uma viatura da polícia, etc. Ou então porque ele não tinha mais munição. Ele apenas fala que ele atirou e não acertou. Ele só está falando uma coisa, que foi uma tentativa branca. Tentativa branca é quando eu sequer acerto, atinjo o bem jurídico que eu quero atingir. Quero matar João. Dei 10 tiros, não acertei nenhum. Tentativa. É tentativa, porque eu tentei matar. Mas é uma tentativa chamada de tentativa branca, tá? Ou a mesma coisa, galera, de chamar de tentativa incruenta, tá? Ó, tentativa cruenta e vermelha é a mesma coisa. Tentativa branca é a mesma coisa de tentativa incruenta. Porque não é cruel, incruel, tá certo? Lembra disso. Então, letra C, gabarito da questão. Vamos para a próxima. O iter criminis corresponde ao percurso do crime, compreendido entre o momento da cogitação pelo agente até os efeitos após sua consumação.
A relevância no estudo do intercrimes porque, conforme o caso, podem incidir institutos como desistência voluntária, princípio da consumação e tentativa. Considera-se punível o crime tentado no caso de quê, galera? Quando é que nesses casos aqui específicos eu vou considerar o crime tentado? Vamos lá. Considera-se o crime tentado o agente ser flagrado elaborando os planos para a prática do crime. Não, tá? Porque aqui está no momento em que o crime não é o que, galera? Punível, né? Nos atos preparatórios, em regra, o crime não é punível durante os atos preparatórios, tá bom? Então não é a letra A. O agente ser flagrado realizando atos de preparação, também não, tá? Elaborando plano. Se ele elaborar plano na cabeça, aí é a cogitação. Se ele já passa para o papel, ó, temos aí letra B também, tá? Que é a própria preparação, não é punível. O crime iniciado a execução não se consuma por ineficácia absoluta do meio. Não, aqui é crime impossível, não é punido. O agente iniciado a execução desiste de prosseguir na ação, impedindo o seu resultado. Opa, não é crime tentado. Aqui é punível, mas não é tentado, tá bom? O crime iniciado a execução não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Letra E. Lembra, galera, aqui, ó, letra D. Letra D é desistência voluntária. A gente vai falar disso durante as aulas. Tá bom? Quando eu desisto de prosseguir na execução do fato, eu só respondo pelos atos até então praticados. Lembra disso, a gente viu muito isso na teoria, tá? Então, letra E. Sexto, com a intenção de praticar um golpe, Pedro pagou diversos produtos comprados em determinada loja com um cheque clonado pré-datado. Antes da data do vencimento do cheque, Pedro, arrependido, retornou à loja e trocou o cheque por dinheiro em espécie, tendo quitado o débito integralmente. A respeito da conduta de Manuel, na situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. Pedro retornou, tá? E trocou o cheque em espécie. A respeito da conduta de Manuel, não, a respeito da conduta de Pedro, né? De Manuel, o que acha que Manuel tem a ver, mano? Pedro, tá? Então vamos lá. Então vamos lá, galera, ó. Pedro entregou, tá, o cheque lá, e aí retornou à loja e trocou o cheque por dinheiro, em espécie, tendo quitado o débito integralmente. Beleza? O que foi que aconteceu aqui, galerinha? O que foi que aconteceu? Iniciou-se a execução, tá certo? Iniciou-se lá a execução, ele entregou o cheque, tá certo? Mas o que foi que aconteceu aqui? Ele foi lá e quitou o débito integralmente, ele trocou o cheque por dinheiro. Então, de acordo com toda a teoria aqui dentro do intercrimes, houve arrependimento eficaz. O que é arrependimento eficaz, galerinha? É quando iniciada a execução, ele entregou o cheque. Ele entregou o cheque. Você consegue fazer com que o crime não se consuma, tá? Então o crime não se consume. O crime não se consuma aqui, tá certo? Então, ó, houve arrependimento o que, galera? Houve arrependimento eficaz, tá? Ele iniciou a execução, entregou o cheque, mas antes da consumação, ele foi lá e trocou o cheque. Então, arrependimento eficaz, ele trocou o cheque. Não é arrependimento posterior, porque não foi após a consumação, tá bom? Não é tentativa, tá certo? Porque tentativa seria aí quando ele não conseguisse o dinheiro por circunstâncias alheias à sua vontade, tá? Então não é tentativa. Não é desistência voluntária, porque não foi durante a execução. Foi após a entrega do cheque, então a execução aconteceu. Entregou o cheque, aconteceu a execução. Só que antes da consumação ele foi lá e trocou. Por isso que é arrependimento eficaz. O crime possível ocorre quando? Galera, vamos direto ao ponto. Quando o crime não se consuma por ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente, tá? Então, é um dos exemplos aqui onde ocorre o crime possível. Ó, quando ocorre absoluta impropriedade, tá, do objeto ou por ineficácia absoluta do meio. Vou dar dois exemplos rápidos aqui. Pensa numa mulher que está grávida. A mulher está grávida. Ela quer abortar. Ela bebe 10 copos de água para abortar. Ela vai abortar? Não. Mas ela queria abortar. Ou seja, ela consegue abortar bebendo 10 copos de água? Não. Então o meio que ela utilizou para abortar é ineficaz, é absolutamente ineficaz. Tá bom? Agora imagina, uma mulher, ela pensa estar grávida. Ela pensa estar grávida. E ela quer abortar. Ela toma um remédio abortivo. Ela vai tomar esse remédio abortivo.
esse remédio, ele é capaz de provocar o aborto? É. Então, o meio não é absolutamente incapaz, porque o remédio aborta. Só que o objeto é absolutamente impróprio. Não tem como abortar se a mulher não está grávida. Então, cuidado. Ou eu tenho a impropriedade absoluta do objeto, ou a ineficácia absoluta do meio, tá bom? Tem esses dois aí que configuram crime possível. E aí eu não posso punir nem a tentativa do crime possível. Para vocês verem como é a pegada, tá bom? Vamos que vamos. O arrependimento posterior se configura quando? Galera, quando é que se configura o arrependimento posterior? Direto ao ponto. Quando há reparação do dano por ato voluntário até o recebimento da denúncia ou queixa nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Letra D, de doido para passar na Polícia Militar do Piauí. Galera, ó, vamos lá. Arrependimento posterior é algo que acontece após a consumação do delito. O arrependimento posterior ele só pode ser aplicado em alguns casos, tá? Quando não é crime com violência ou grave ameaça, tá? Então não estamos falando de crime com violência ou grave ameaça, tá bom? Restituído, né? Reparado o dano ou restituída a coisa. Você furtou uma geladeira, você vai lá e devolve. Antes do recebimento da denúncia ou queixa e por ato voluntário do agente, tá? Não é ato espontâneo. O ato pode ser espontâneo ou não, mas o ato tem que ser voluntário. Então lembre, 4 requisitos para o arrependimento posterior. Beleza? Então, letra D. Cuidado para não confundir com arrependimento eficaz e nem desistência voluntária. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Olha aí, galera. Outra redução, falei para vocês, né? De 1 a 2 terços, tá? De 1 a 2 terços, beleza? Tranquilo. As disposições acima se referem à hipótese de quê, galerinha? A hipótese, ó, de arrependimento posterior, tá? A gente acabou de ver. Então, ó, tudo isso, tá? 100% no teu edital aí. 100% do teu edital, tá? E a banca gosta muito dessa parte geral, sobretudo letra de lei. Então, gosto muito de variar, né? Cobrar letra de lei, situação hipotética, enfim, para que você tenha a melhor preparação do mundo, beleza? Vamos lá. 10ª question. No que concerne o crime impossível, a tentativa, a desistência voluntária, os arrependimentos eficaz e posterior e a teoria do tipo, assinale a opção correta. Vamos para 10. A tentativa incruenta ou branca ocorre quando, iniciados os atos executórios, o agente não consegue a consumação do delito, por força alheia à sua vontade, nem atinge o objeto material do crime. Certinho, galera. E o ponto principal para que eu identifique a tentativa incruenta ou branca é isso aqui, ó, tá? Na verdade, é esse último ponto, tá bom? Nem atinge o objeto material do crime, tá? Aqui é o que eu vou definir mesmo a tentativa incruenta ou branca. Então, letra A já está correta. Vamos ver as outras aqui. O Código Penal brasileiro adotou a teoria objetiva pura para a caracterização do crime impossível, em razão da inidoneidade do objeto ou do meio para a prática do crime, tá? Não, galera, ó, aqui o que acontece? Nós temos que observar o Código Penal, tá certo? Adotou a teoria cabível, a gente viu isso aqui na teoria, do crime impossível. Impossível, tá? Então, ó, ele falou de teoria objetiva pura para a caracterização do crime impossível. Não, aqui o que acontece? As ferramentas devem ser absolutamente incapazes, né, de produzir o resultado danoso, tá? O meio absolutamente incapaz e o objeto absolutamente impróprio, tá bom? Então, galerinha, é isso que o Código Penal adota. Então, sempre que for falar, tem que ver a questão absoluta das coisas, tá bom? A recepciência ocorre quando o agente, durante os atos executórios, abandona a empreitada criminosa, deixando seu intento inicial, embora com a superveniência do resultado lesivo idealizado. Não, aqui nós estamos falando aqui de resultado diverso do pretendido, tá bom? Beleza? Ou, na verdade, a gente pode falar aqui até mesmo, galerinha, de um arrependimento, tá? Um arrependimento que não se enquadra no arrependimento eficaz, tá? E aí ele responde normalmente pela empreitada inicial, certo? Bem tranquilo, eu acho muito difícil que essa D e D aqui cair para vocês, é um pouquinho mais trabalhada,
O arrependimento posterior ocorre quando o agente, mesmo em crimes cometidos com violência e grave ameaça, nem lê mais. Não cabe arrependimento posterior em crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Não cabe. A elementar normativa do tipo penal incriminador consiste na descrição de elemento que dispensa valoração do caso concreto, porquanto a própria norma se mostra compreensível abstratamente. Tá? Galera, elementar normativa aí não dispensa, consiste na descrição de elemento que dispensa valoração do caso concreto. Não. Né? Aqui, galerinha, o caso específico, imagine um crime. Nós temos as penas abstratas. A pena concreta vai depender do caso concreto. Então, o juiz vai decidir a partir de caso a caso. A cada caso, ele vai aplicar, tá, uma situação diferenciada. Beleza? Então, galerinha, dispensa a valoração do caso concreto, tá errado. Beleza, vamos lá. 11. Vamos para 11. Para cima. Em relação à aplicação da lei penal, assinale a alternativa correta de acordo com o Código Penal brasileiro. Então, o que é que nós temos aqui na 11? Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Certo? Tem nem ponto de correr aqui. Tá? Letra A, certíssima. Letra B. Considera-se praticado o crime somente no lugar onde ocorreu a ação ou omissão no todo. Não, galera. Lugar eu considero tanto no lugar da ação ou da omissão, quanto no lugar do resultado. Tá? Beleza? Isso é lugar do crime. Considera-se praticado o crime no momento em que tem ocorrido o resultado. Não, galera. Momento não é do resultado. O tempo, que é a mesma coisa de momento, é considerado no momento da ação ou omissão, ainda que seja em outro local, em outro momento o resultado. Mas é teoria da atividade, somente no tempo da ação ou da omissão. Ou momento, tanto faz. Não há crime sem lei anterior que o defina, mas apenas sem prévia combinação legal. Errado mais, né? Que nem há crime nem pena, tá? Sem prévia combinação legal. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou privada, onde quer que se encontrem. Não, galera. Extensão do território nacional só se for natureza pública ou privada a serviço do governo brasileiro. Então tá errado aqui. Belezinha, vamos para 12. Sendo o concurso de pessoas operado no território brasileiro, mas o crime sendo integralmente executado no exterior, aplica-se ao partícipe e ao coautor, o que, galera? A lei brasileira. Tá? Você não precisa saber o que vai ter no estrangeiro. Ou você está estudando para ser policial militar dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, da África do Sul. Não, então esquece o que eles vão. Ah, professor, mas eu acho que a lei estrangeira aplica também, porque eu estudei direito americano. Pois então você está fazendo o que no Brasil? Vai-te embora. Galera, eu quero saber da lei brasileira. Esquece as leis estrangeiras. Entendeu? Então, ó, lugar do crime, no momento da ação ou da omissão, no lugar da ação ou da omissão, bem como no lugar do resultado. Então, se o cara deu um tiro no outro, lá nos Estados Unidos, o cara veio se tratar no Brasil e morreu no Brasil, o Brasil é competente para processar e julgar aquela demanda. Por quê? Porque o lugar do crime se deu aonde? No Brasil. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Só que aqui nós temos o quê? Concurso de pessoas, tá certo? Concurso de pessoas, galera, concurso de pessoas também vai se aplicar a lei brasileira, porque por mais que estejam à distância, o cara está no Brasil, e o outro está lá nos Estados Unidos, tá? Está lá nos Estados Unidos, mas esse aqui também cometeu o crime aqui no Brasil, tá bom? Beleza? Por quê, galera? Porque, por exemplo, esse cara, se ele mandou matar alguém lá, tá? Como coautor, então ele também participou da empreitada delituosa, mesmo que à distância. Tá? Então, o local do crime também será aqui. Beleza? Então, 12ª, letra A. 13. Crimes cometidos em embarcações oficiais brasileiras em alto mar serão de competência da Justiça brasileira. Em razão de que princípio, galerinha? Crimes cometidos em embarcações oficiais brasileiras. Lembra, aeronave ou embarcação brasileiras, públicas ou privadas a serviço, são consideradas o que, galerinha? São consideradas, extensão do território nacional, tá? Extensão do território nacional.
Então, se a extensão do território, lembra, é princípio da territorialidade. Letra D. Cuidado para não confundir territorialidade com extraterritorialidade. Extraterritorialidade é quando o crime acontece, é quando o crime não acontece nem no Brasil e nem em uma extensão do Brasil, que são esses casos aqui. Aí eu tenho a extraterritorialidade, tá bom? Essa é a regra. Beleza, vamos lá. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução, mas não os efeitos penais da sentença condenatória. Errado. Cessa em virtude dela tanto a execução como os efeitos penais. Tá bom? B. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, exceto se decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Exceto não, ainda que decididos. Ainda que. Surgiu uma lei nova posterior, meu amigo, beneficia todo mundo. Surgiu uma lei nova posterior, beneficia todo mundo. Surgiu uma lei nova, né? E essa lei ela é maléfica, ela não tem benefícios, então não vai se aplicar a ninguém. Porque só se aplica se for boa, só coisa boa, tá bom? Coisa ruim não. Beleza? Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Perfeito, já acabei de falar para vocês aí. 14ª questão, letra C, tá? De concurseiro que vai virar concursado. D. Considera-se praticado o crime no momento em que o agente atinge o resultado. Não, a gente já falou disso. Em nenhuma situação, a lei brasileira pode ser aplicada aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada. Errado. Se chega aqui no Brasil, em águas territoriais brasileiras, uma embarcação privada estrangeira, o Brasil aplica sim. O Brasil é competente para processar e julgar. Ele só não é se chegar aqui no Brasil uma embarcação ou aeronave pública estrangeira ou privada estrangeira a serviço do governo estrangeiro. Aí o Brasil não se mete, ainda que seja em águas territoriais ou espaço aéreo brasileiro. Beleza? Bem tranquilo. Bem fácil de entender, galera. Quando você pega a lógica, já era. Entendeu? Então vamos lá. O que mais? De acordo com o Código Penal, considera-se lugar do crime aquele que o resultado se produziu. Lugar do crime, aquele em que o resultado se produziu. Lugar é aonde, galera? Na ação ou omissão, bem como o resultado. Tá? Então essa questão aqui, bem, está incompleta, mas não está o quê? Incorreta. Mas vamos ver as outras. No cômputo do prazo, não se inclui o dia de começo, mas sim o do vencimento. Errado, inclui sim o dia de começo. Tá? A sentença estrangeira não pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação de dano. Pode sim, errado. Em se tratando de pena cumprida no estrangeiro pelo mesmo crime, caso sejam diferentes as penas impostas, aquela cumprida no estrangeiro não atenuará a imposta no Brasil. Errado. Atenuará sim, ele já cumpriu lá no estrangeiro determinada parte, então atenua no Brasil a que ele vai cumprir. Aplica-se a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de embarcações estrangeiras de propriedade privada que estejam em porto ou mar territorial do Brasil. Olha, galera, aplica-se a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de embarcações estrangeiras de propriedade privada que estejam em porto ou mar territorial do Brasil. Certo? Letra E, tá certo. Letra A também não tá errado, tá? Considera-se lugar do crime aquele em que o resultado se produziu. Tá certo também. Se tivesse um somente, aí estaria errado. Só que vejam, concurseiro tem que ser mala, desenrolado e não boca aberta. Eu vou marcar a letra A, porque eu tô certo. Você vai dar merda, entendeu? Pra você. Meu filho, marca a letra E, acabou. Letra E, ó, pronto, resolvido o problema, tá? Você sabe que a letra E tá mais completa, não tem recurso aqui. A letra A tá um pouquinho bambeada, então letra E, tá? Isso aqui é bizu de concurseiro para concurseiro, tá bom? Beleza? Vamos lá. Próxima questãozinha. Aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido no território nacional, tá? O artigo 5º do Código Penal, que trata da territorialidade, estende a aplicação da lei penal brasileira para o fato cometido aonde, galera? Então, ficar fera, isso aqui tudo, tá?
Embarcação privada brasileira atracada em porto estrangeiro. O Brasil não tem nada a ver, porque ela é privada e está no estrangeiro. Aeronave privada brasileira pousada em aeroportos estrangeiros, desde que o país respectivo tenha acordo de extradição com o Brasil. Não tem nada a ver isso aqui, tá? Misturou nada com nada. Sede de embaixada ou unidade consular do Brasil no estrangeiro. Também não está no rol lá do artigo 5º. Embarcação estrangeira de propriedade privada navegando no mar territorial do Brasil. Olha aí, certo? Embarcação estrangeira privada no mar territorial do Brasil, aplica a lei brasileira. Se fosse uma embarcação estrangeira pública, aí não. Aí o Brasil não se mete. Ou se fosse privada a serviço do governo estrangeiro, aí o Brasil não se mete. O que o Brasil quer que seja respeitado lá, ele também respeita aqui. Essa é a lógica, tá bom? Residência do embaixador brasileiro em país estrangeiro que faça parte do Mercosul. Nada a ver, tá? Misturou nada com meia dúzia de nada. Tá certo? Beleza? Então, galerinha, letra D, gabarito. Vamos para 17. Marca a alternativa correta que representa o princípio da territorialidade. Então, o que é que a 17 diz? Princípio da territorialidade. Vamos direto ao ponto. O que é territorialidade? O que é esse princípio, galera? É quando eu aplico a lei penal brasileira no Brasil, só isso. E aí eu tenho que considerar o território. Eu tenho que considerar, galera, também 12 milhas náuticas, maré baixo. Maré baixa, maré baixa, tá? Isso tudo é Brasil. E eu também considero a extensão do território nacional, que eu acabei de falar. Que é a extensão do território nacional. Então, ó, gabarito da 17, letra C. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, o Código Penal ele observa sim, os tratados, as regras, as convenções de direito internacional também, para aplicação aqui tá, da sua lei, para a imposição da sua norma. Beleza? Então, letra C aí, gabarita a questão. 18. Agora vamos entrar um pouquinho aqui na parte especial. Eu misturei bem, né, galera? Parte geral, parte especial, a parte início e tal. Isso aqui é revisão, galera. Isso aqui, meu amigo, estou preparado, entendeu? Só estou preparado faz isso aqui para você. Revisaço geral de penal, tá bom? Beleza? Questões, batidão, vamos para cima. Parte geral, parte especial, tudo de acordo com o teu edital. Então vamos entrar agora aqui um pouquinho na parte aqui na parte especial. Vamos lá. 18. Assinale a alternativa que apresenta um caso hipotético que seria julgado pela lei penal brasileira, considerando as regras da territorialidade do artigo 5º do Código Penal. Vamos lá. Furto de computador de embaixada brasileira estabelecida na França, praticada por um croata. Tem nada a ver, né, galera? O cara croata furtou um computador na embaixada brasileira na França, tá? Então não está condizente com o que a gente viu do artigo 5º, tá? Para aplicar isso aqui. Roubo à agência do Banco do Brasil, estabelecida em Roma, praticada por autores desconhecidos. Não. Você vai ver, né, que existe sim essa previsão de crimes praticados aí contra a administração pública indireta, que é o Banco do Brasil. Só que lá na parte da extraterritorialidade. Tentativa de homicídio do presidente do Brasil na Bélgica. Isso aqui também é extraterritorialidade, tá bom? Lesão corporal de marinheiro holandês contra marinheiro alemão, dentro de navio privado de bandeira portuguesa, que está ancorado em porto brasileiro. Olha aí. Pessoal, a banca, ela tenta jogar meio mundo de nacionalidade, para tu ficar doido, né? Eita, alemão brasileiro com a faca inglesa. Meu Deus do céu, uma sandália espanhola. Meu Deus, o que é que eu faço? Esquece. Lembra onde é que ele está primeiro, tá? A partir daí você tira. Se for embarcação privada e tá, meu amigo, em águas territoriais brasileiras, é Brasil, papai, tá? Então, letra D. Letra D aqui, nosso gabarito. Falsificação de documento de identidade emitido pela Rússia, praticado por brasileiro no Paraguai, em cidade localizada a 2 km da fronteira. Nada a ver com territorialidade. Isso aqui é extra. Isso aqui pode ser aplicado na extraterritorialidade a partir dos casos, mas não tem nada a ver com o artigo 5º. Tá? 19. Com relação à aplicação da lei penal, assinala a alternativa correta. A pena cumprida no estrangeiro não atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Atenua sim, galera. Os crimes cometidos no estrangeiro não se sujeitam à lei brasileira, ainda que o Brasil tenha sido obrigado por tratado ou convenção.
Opa, se sujeitam sim, tá? Considera-se praticado o crime no momento da verificação desse resultado. Errado. Momento não é do resultado, o momento é a atividade. Tá? Atividade. A lei penal posterior, ainda que favoreça o agente, não se aplica. Opa, claro que se aplica, galera. Claro que se aplica, tá? Então só sobrou a letra E. Aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos nas embarcações e aeronaves brasileiras a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, tá? Belezinha, tranquilo. Para a última aqui desse bloco. Revoltado com a conduta de um ministro de Estado, Mário se esconde no interior de uma aeronave pública brasileira, que estava a serviço do governo, e, no meio da viagem, já no espaço aéreo equivalente ao Uruguai, desfere 5 facadas no ministro com o qual estava insatisfeito, vindo a causar lesão corporal gravíssima. Então vamos lá, galera, ó. Ele estava onde? Ele estava numa aeronave pública brasileira, então já acabou, meu filho. Está no Brasil, territorialidade. Mário poderá ser responsabilizado segundo a lei brasileira, com base no critério da territorialidade. Acabou. Acabou, pai. Olha só onde eles estão, tá? Você vai identificar facilmente. Então, letra A, tá certo? Letra A de aprovado. Letra A de aprovada. Beleza? Tamo junto, é isso. Até o próximo bloco. Valeu!